pessoal, sejam bem-vindos ao meu Place. Voltamos aqui à análise de nossas matérias médicas, agora com o badaladíssimo arsênico albo. Não vai ter como eu correr hoje mais de arsênico albo. E esse é considerado, pessoal, no meu entendimento, até mais que tuia, como o policresto dos policrestos. Novidade aqui, o curso Homeopatia Inspiradora, ele estará disponível novamente no valor promocional de lançamento dele até ali o dia 23/9/2020. Então, hoje é segunda-feira, dia 21, então dia 23 a promoção acaba. Promoção relâmpago, pessoal, sugiro que aproveitem. Quem adquiriu realmente, graças a Deus, tem me enviado depoimentos espontâneos. Não são depoimentos que eu estou solicitando para os meus colegas, alguns eu solicitei, obviamente, mas a grande maioria tem vindo a mim de forma espontânea, mediante e-mails, mediante próprio grupo de estudos, mediante mensagens ali no WhatsApp e principalmente mediante mensagens via Instagram. O meu Instagram, pessoal, quem me segue, tem percebido que eu tenho alimentado um pouco mais aquela plataforma que agora que eu estou mais familiarizada com o Instagram. Antes, eu era basicamente uma astronauta ali num terreno desconhecido. Agora, quem já está me acompanhando percebe que pelo menos uma vez na semana, pessoal, eu tenho colocado uma caixinha de perguntas ali sobre temas diversos. Mas enfim, pessoal, sem delongas mais, vamos começar a tratar finalmente de arsênico albo, essa personalidade riquíssima, complexa, porém belíssima. Nós podemos começar a nossa análise a partir dessa constatação que eu citei no início, a constatação de que estamos falando aqui de um policresto, uma homeopatia considerada o policresto dos policrestos. Por quê? Pessoal, a gente tem essa sensação, às vezes a gente tem essa constatação empiricamente mesmo de que arsênico resolve tudo, é capaz de resolver todo e qualquer problema. Porque muitas vezes a gente tem essa percepção de que arsênico é a homeopatia severina, aquela homeopatia que vai dar conta de qualquer demanda. Porque arsênico, pessoal, ressona com o homem contemporâneo de uma forma tal que hoje em dia é muito pouco provável que encontremos indivíduos que não vibrem, pelo menos em alguma medida, em alguma escala, com arsênico albo. O arsênico albo fala de uma ferida de alma muito presente no homem contemporâneo. Vamos nos debruçar sobre essa ferida, a raiz dessa ferida, o que possivelmente justifica essa ferida. Ou seja, nós falaremos aqui superficialmente, não tem como não falar, de parâmetros culturais, sociais, religiosos em alguma medida, não vai ter para onde correr. Mas para isso, pessoal, a gente precisa primeiramente desmembrar os componentes constituintes de arsênico albo. Vocês percebem, pessoal, que arsênico albo, nós temos aqui duas terminologias, arsênico e albo. Arsênico, quando a gente fala arsênico, a gente está fazendo referência àquele elemento da tabela periódica. Mas se a gente estivesse falando aqui de arsênico puro, pessoal, nós chamaríamos essa personalidade de arsênico metálico. Mas se estamos falando de arsênico album, estamos falando de arsênico combinado com o elemento oxigênio. Sempre, pessoal, em latim, em geral, quando vocês se deparam com essa terminologia, álbum, em geral estamos fazendo referência ao elemento oxigênio. Então nós só entenderemos arsênico se nos debruçarmos sobre os temas do elemento arsênico, posteriormente sobre os temas do elemento oxigênio, vamos somar tudo isso e ver no que dá, e ver em que essência chegaremos. Então a gente vai começar, pessoal, se debruçando sobre a temática, as temáticas, na verdade, de arsênico, arsênico puro, pessoal. Apenas arsênico. Nós podemos destacar aqui, pessoal, a indignação. É alguém que sempre parece pé da vida com alguma coisa, incomodado com alguma coisa específica. Estamos falando, só adiantando, pessoal, da personalidade realmente a mais ansiosa da tabela periódica toda. Vamos entender qual é o germe dessa ansiedade.
Estamos falando de um sentimento constante, quase permanente ali de decadência. É uma coisa que não passa de jeito nenhum, uma sensação de perda constante. Estamos falando também de uma personalidade avara, excessivamente apegada à matéria e aos bens materiais. Em íntima relação com tudo isso, pessoal, podemos salientar também a inquietação. Podemos sublinhar também um medo, que não é um medo exclusivo de arsênico, mas está bem patente nessa personalidade, que é o medo de ladrões. E ainda, pessoal, estamos falando de uma personalidade fastidiosa. Essa rubrica constantemente é atribuída a arsênico, mas a maioria das personalidades cancerínicas também. O que significa ser fastidioso, pessoal? É uma definição próxima de metodismo, perfeccionismo, fazer as coisas sempre da mesma forma e com certo nível de minúcia. Então vamos colocar aqui fastidioso. Mas Schouten, pessoal, além dos temas possíveis para cada elemento, Schouten também traz uma essência. A essência, pessoal, é aquele núcleo, aquela desarmonia mais essencial que justifica todos esses tons de cinza de temáticas possíveis. Tudo isso aqui, pessoal, sem exceção, a indignação, a sensação de decadência, a avareza, a inquietação, o medo de ladrões e a postura fastidiosa, tudo isso aqui é justificado por uma sensação de, anotem, perda abrupta. Eu passei por uma perda de repente, repentinamente puxaram o tapete sobre os meus pés. A partir dessa sensação, desse susto, dessa sensação de que o meu alicerce me traiu de alguma forma, minha base na qual confiava me traiu, eu começo a desenvolver uma série de neuroses, inquietações e ansiedades, porque eu fico agora o tempo todo esperando quando vão puxar o tapete de novo. Então nós temos aqui um estado de alerta, um estado de vigilância, um estado de sentinela tal que traz uma inquietação imensa para arsênico. Então, qual é a essência de arsênico que justifica todos esses desdobramentos que eu listei aqui para vocês? É a sensação de perda abrupta. E ela pode acontecer de novo, mas eu não sei quando. E quanto ao oxigênio, pessoal, quais são os temas possíveis de oxigênio? Para o elemento oxigênio, nós podemos citar principalmente a sensação de ter sido abusado. Então, listo aqui o abuso, a corrupção. Corrupção, pessoal, aqui, lembre-se, toda personalidade homeopática deve ser vista sob o viés ativo e passivo. Nós estamos falando daquele indivíduo que se corrompe, geralmente em função de um alto nível de egoísmo, altíssima autorreferência. Ou eu posso ser essa pessoa que se corrompe, ou eu posso ser vítima da corrupção. Os indivíduos oxidatum, pessoal, pessoas que vibram em oxigênio em alguma medida, não é muito difícil a gente identificar, pessoal, porque como o vitimismo ele é muito forte, são pessoas que vão passar a maior parte do tempo da consulta falando de tudo de ruim que já aconteceu com ela, de tudo de que ela já foi vítima. O vitimista, pessoal, qual que é o desdobramento da pessoa vitimista? Quais são uma das consequências? Há vários desdobramentos possíveis. No meu curso eu falo muito sobre a postura da vítima, principalmente quando eu falo da camada 2 e da camada 5. Mas, pessoal, o que se espera aqui? Além da autorreferência, além do egoísmo,
Para essa pessoa só existe o sofrimento dela, só existe o sofrimento dela e todo mundo deve tudo para ela pelo tanto que ela sofreu na vida. Por isso que eu sempre falo, pessoal, devemos nos desconectar do nosso sofrimento na medida do possível, caso contrário, nos tornamos egoístas sem querer, nos tornamos autorreferentes sem querer. Parece que todo mundo deve tudo para a gente em função do que a gente já sofreu. Isso semeia um outro problema, pessoal, que é a preguiça. O vitimista, de uma forma geral, ele quer justificar o tempo todo a sua inércia, a sua indolência. Como todo mundo me deve tudo, no fim das contas, então eu vou sentar aqui e esperar as gratificações pelo meu sofrimento. As pessoas terão pena de mim, vão me auxiliar pelo tanto que eu sofri nessa vida e não vou precisar fazer nada. Em íntima relação também com a postura de vítima, pessoal, vemos, não poderia deixar de ser, a reclamação. Pessoa que se queixa o tempo todo, reclama o tempo todo. Principalmente acerca daqueles eventos ruins que acontecem ou já aconteceram com ela. Então, pessoal, se a gente for extrair a essência de oxigênio, o que explica todos esses tons de cinza que estamos observando aqui, de temáticas de oxigênio, ou dos oxidáton de uma forma geral, arsênico albo é um exemplo de um oxidato, uma personalidade que contém oxigênio. O que nós podemos perceber aqui como essência? Que resguarda em seu bojo todas essas temáticas. O abuso. Sinto-me como uma pessoa abusada. Sinto-me como uma pessoa que foi vítima de determinado abuso. E por isso mesmo eu reivindico algo o tempo todo, de fora. Seja piedade, seja compaixão, seja alguma gratificação, seja alguma compensação. Então nós temos aqui alguém que reivindica o tempo todo, principalmente através do artifício da reclamação constante. Qual que é o intuito da reclamação, pessoal? Em geral, é enaltecer, colocar tons vibrantes sobre a sua condição, a fim de despertar, em geral, pena, compadecimento, ou mesmo para chamar atenção para o seu patamar de vítima. Consequências desse casamento, pessoal, se unir a essência de arsênico, que tem essa sensação de perda repentina o tempo todo, e por isso mesmo é tão ansioso, é tão vigilante, não consegue se desarmar. Se unir esse núcleo com o núcleo de reivindicação, vitimismo de oxigênio, eu tenho alguém, pessoal, vamos começar a falar agora do que a gente pode encontrar quando a gente está se deparando ali com arsênico, que há várias possibilidades, mas uma delas é principalmente aquela pessoa que ela vai dar ênfase ao que aconteceu de ruim com ela, ela vai dizer algo como, dar alguns exemplos para vocês. Nossa, eu fui descartado, eu fui demitido. Em arsênico nós temos aqui uma indignação por perda de posição, principalmente. E essa posição, pessoal, ela pode ser posição dentro da hierarquia doméstica. Vamos supor que um determinado marido ali era quem supria financeiramente a casa. De repente a esposa está ganhando mais, agora ela desempenha esse papel. Então a gente pode estar falando dessa sensação de perda de posição. A gente pode estar falando da demissão, que inclusive é um exemplo que Scholten sinaliza em várias ocasiões no seu livro Homeopatia e os Elementos. Nós podemos ter também a perda de posição dentro de determinada instituição, não necessariamente envolvendo o meu trabalho. Eu ocupava ali um certo cargo, de repente fui substituído. Veja, olha o que eu disse, pessoal. De repente, nós precisamos ter o fator aqui repentino. Esse fator de fui pegado de surpresa, desavisado, não sabia, não esperava. Precisamos ter esse elemento surpresa em arsênico. Então nós temos alguém que ocupava um certo patamar e do nada, sem aviso prévio, essa pessoa foi deslocada daquela posição. E aí ela se vitimiza. Temos esse tom de cinza do vitimismo acrescido à temática de arsênico. Então aquela pessoa que ela vai dizer que, nossa, eu trabalhava tão bem,
Mas aí eu fui descartado, e tem um drama aqui também, pessoal. Eu fui descartado como lixo. Eu fui descartado como se eu não fosse ninguém. Eu fui descartado como se eu fosse a pessoa mais miserável do mundo. Eu fui descartado como se eu fosse uma pessoa muito incompetente. E eu dei tudo por aquela empresa. E eu dei tudo por aquela família. Olha aí, pessoal, para despertar a nossa pena, para despertar a nossa compaixão. Os oxidatos em geral, pessoal, eles chamam a atenção para a sua condição de vítima, principalmente mediante palavras que lhe trazem uma conotação denigrante. Então, miserável, lixo, fui descartado como um merda, descartado como um bosta, perdão aqui do palavreado, mas são palavras que podem ser amplamente utilizadas pelos oxidados. Quando eu me coloco, pessoal, numa postura muito decadente, isso também é uma forma de chamar atenção, isso também é uma forma de inflar o ego, só que inflar o ego no sentido negativo. Alguém me fez uma pergunta numa caixinha do Instagram, me perguntando algo como isso que eu vou falar aqui agora. A pessoa perguntava se, vou resumir a pergunta aqui e mudar um pouco os termos. A pessoa perguntava, Letícia, o coitadinho, ele é egocêntrico também? É, pessoal, mas ele é um egocêntrico camuflado de alguém que não quer atenção, mas na verdade ele quer toda a atenção. Porque no fim das contas, nós entendemos como arrogante, soberba, aquela pessoa que quer mesmo chamar a atenção. Normalmente a gente entende como uma pessoa soberba, essa pessoa que chega chegando, ela já chega com uma pompa. É alguém que, bom, a arrogância é autoexplicativa, é evidente, você está vendo ela ali, está bem visível, quase uma caricatura na sua frente. Mas o coitadinho, pessoal, ele quer chamar a atenção pelo quão decadente ele está. Então, ok, ele não é o mais do mais, mas ele quer te chamar a atenção pelo quão pouco do pouco do pouco do pouco do menos ele é. Então ele quer se destacar pela decadência dele. Olha o meu estado, ninguém está nessa condição que eu estou. Olha o quão miserável eu estou. Então ele quer chamar a atenção no sentido oposto, mas ainda é uma tentativa de chamar a atenção. Ninguém tem esse problema tão pesado quanto eu tenho. Pessoal, oxigênio, nós precisamos ter muita paciência com o oxigênio pela carga dramática e de autocomiseração que ele coloca ali nas suas palavras. E muitas vezes irrita por quê, pessoal? Por que exige paciência? Porque inconscientemente, muitas vezes a gente percebe que existe um elemento aqui de inverdade. Bom, a coisa é dura, ninguém está falando que a sua situação é fácil. Só que não é tudo isso. A gente sabe que não é tudo aquilo, que tem um elemento de teatro ali. Isso causa uma certa irritação, por quê, pessoal? Porque no fim das contas, a pessoa está tentando drenar a sua atenção. Ela está tentando chamar a sua atenção, ela quer a sua pena, ela quer o seu olhar. Quando a gente sente que a gente está perdendo energia, pessoal, que tem algum tipo de parasita de atenção à nossa volta, isso causa uma certa irritação, porque você está sendo vampirizado no fim das contas. Inconscientemente você sabe disso. Por isso que a pessoa que quer chamar a atenção, ela causa tanto desconforto, ela causa tanta irritação, que nós sentimos aquela tentativa de drenar a nossa energia em certa direção, na direção, normalmente, da compaixão. E aqui, pessoal, nós temos, quando a gente está falando de alguma personalidade que contém oxigênio, sempre há um elemento de chatice no meio da coisa. Chatice em que sentido? Bom, além desses que se explicam por si mesmos, nós temos aqui um certo receio de se sujar, um certo receio de adquirir alguma infecção, de adoecer, de ser contagiado. Então, some isso, pessoal, esse receio do contágio com esse elemento fastidioso de arsênico. E aí vocês entendem no que isso dá. É aquela pessoa que acontece qualquer coisa na saúde dela, ela já acha que é uma infecção grave. Ai, meu Deus, ai, Letícia, eu estou sentindo um negócio estranho aqui na minha barriga. Às vezes não é nada, pessoal, só uma sensação ali aleatória, aquilo ali daqui a uns segundos vai passar. Mas a pessoa acha que é um câncer. Não, é que meu avô teve também. Eu vou perguntar quantos dias de vida eu tenho para o médico, que tanta coisa que eu tenho que arrumar, tanto dinheiro que eu tenho que guardar. Lembre-se da avareza aqui, pessoal.
é dinheiro que eu tenho que arrumar e eu tenho tanta coisa para fazer, nossa, não, eu tenho que me organizar. Então a pessoa já entra em pânico, pessoal, por motivos irrisórios. Acontece qualquer coisa com a saúde desse sujeito, ele já se desestabiliza. Ele não pode sentir nenhum formigamento, não pode sentir nenhum tipo de dormência, nenhuma dor, nenhum tipo de distúrbio, uma sensação incomum no organismo dele, que a primeira aposta, pessoal, o drama é tão grande que ele pode ter sido saudável a vida inteira, mas ele sempre acha normalmente que é um câncer. Arsênicos, arsenicoses de uma forma geral, as solanáceas todas também, pessoal, todas apresentam esse bendito medo do câncer. Isso aqui é algo que acompanha essas personalidades. O perfeccionismo, o preciosismo, esse elemento fastidioso, pessoal, isso aqui se justifica como também uma tentativa de evitar o fim. Bom, se o fim é esse fantasma que está me espreitando o tempo todo, de repente, se eu fizer as coisas direitinho, se eu dançar a música de acordo com o ritmo, se eu não pisar na bola de jeito nenhum, de repente pode ser que a coisa fique garantida. De repente pode ser que eu evite a perda. Então, esse perfeccionismo, pessoal, nesse caso aqui, não tem como intuito se autoafirmar, provar a si mesmo de que, olha, eu dou conta do recado, eu sou perfeito, como é o caso de Carcinosino, por exemplo. Carcinosino, muito das ações, maior parte das ações é para si, é para provar algo para si. Aqui é para provar algo para o meio externo, de forma a convencer os outros de que ele é capaz de se manter naquela posição. Ele não merece ser desligado. Então, o perfeccionismo, a minúcia, os pormenores no agir, são como se fosse uma última cartada para evitar essa perda iminente que Arsênico sente o tempo todo. Pessoal, por que essa personalidade ela precisa se equilibrar o quanto antes? Porque se ele percebe que a perda é iminente, nossa, eu vou ser demitido mesmo, não vai ter jeito. Eu vou perder minha posição de destaque mesmo, não vai ter jeito. Eu vou ser desligado mesmo, não vai ter como. Tem alguma coisinha que eu posso fazer ainda. E aqui surge o fantasma da corrupção. Então, suborno, por exemplo, pode ser essa última cartada. Bom, para eu não ser desligado, deixa eu dar um dinheirinho ali para aquele cara que eu acho que resolve a situação. Deixa eu dar uns quebradinhos para ele que eu acho que a gente fica kit aqui no fim das contas. Por que, pessoal, que essa inversão moral, essa degradação de valores, ela sempre é uma possibilidade em oxigênio, em função do seu egocentrismo. Se a gente for pensar bem, pessoal, por que a corrupção existe? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de priorizar a demanda do outro, o que é melhor para os demais em detrimento de si? É porque as minhas necessidades estão em primeiro plano. Então, desvio moral, pessoal, a raiz de todos os desvios morais é sempre o egoísmo, é sempre o egocentrismo. Então, pensando em mim, no meu bem-estar, eu faço de tudo. Inclusive, não tenho escrúpulo algum de perverter as minhas pautas morais. É claro, pessoal, que se eu estou vibrando nessa atmosfera de fim iminente, de que tudo pode acabar em breve, é claro que eu vou me preocupar com me garantir materialmente. Então, nós temos aqui a avareza sendo justificada por essa sensação de que a qualquer momento tudo pode acabar. E mais, pessoal, nós temos aqui acumuladores. Por quê? Porque eu sinto que tudo vai acabar. Então, eu tenho que garantir o meu amanhã. Meus queridos alunos do meu curso Homeopatia Inspiradora, vocês já devem saber onde a personalidade arsênico, todos os arsênicos, na verdade, onde a maior probabilidade que essas personalidades floresçam. Arsênico albo pode florescer no solo 5. Na camada 5, nós falamos sobre a alternância entre a figura da vítima e a figura do algoz. Letícia, mas você disse que os oxidátomos se situam na camada 2. Pessoal, quando nós temos uma personalidade
Complexa que eu quero dizer é no sentido dela conter ali mais de um elemento constituinte, arsênico albo, arsênico com oxigênio. Quando é o caso, o que vai determinar a vibração predominante daquela personalidade é o primeiro elemento. Então, nesse caso, o que é decisivo para situarmos arsênico albo em sua respectiva camada universal é o primeiro elemento, ou seja, arsênico. Por isso, nós situaremos arsênico na camada 5. Nós temos essa alternância entre a pessoa que se vitimiza e aquela pessoa que se retrata, se vinga daquilo que ela sofreu, não importando os meios, podendo inclusive se corromper, como vimos. Agora, pessoal, já que estamos falando aqui de uma vibração presente, vocês provavelmente puderam constatar uma vibração presente em maior parte da humanidade hoje em dia, vale a pena a gente entender um pouco mais acerca das noxas adoecedoras de arsênico albo. O que é noxa, pessoal? A noxa é aquele gatilho, aquela situação gatilho que desencadeia determinado distúrbio em você, desde que esse distúrbio já estivesse latente ali na sua essência. Então é aquele evento a partir do qual, depois do qual você nunca mais foi o mesmo. Depois daquele evento específico, depois daquela demissão, depois daquele trauma, você se tornou arsênico. Essa seria a demissão, no caso, a noxa dessa personalidade. Uma das noxas possíveis. As noxas, pessoal, elas variam de indivíduo para indivíduo. Muitas vezes o que traumatiza um sujeito não traumatiza o outro. Algo que teve um peso gigantesco para determinado indivíduo é um evento irrisório, sem impacto algum, inócuo para outra pessoa. Então, a própria noção de noxa e suas respectivas implicações, ela também é individual, como tudo na homeopatia. Então, aqui, pessoal, nós podemos nos debruçar sobre possíveis origens, possíveis fontes geradoras de vibrações arsênicos albo. Eu situaria a semente de arsênicos albos desequilibrados na carência, no parco desenvolvimento das chamadas 3 virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais, pessoal? A gente fala muito das 4 cardeais. A gente fala muito da fortaleza, da justiça, da temperança e da prudência. Mas falamos pouco das outras 3 teologais. Quais são? A fé, a esperança, vou abreviar, esperança e caridade. Pessoal, se você não apresenta nenhum tipo de convicção espiritual de vida, se para você a vida ela começa e termina aqui, se a sua vida é só materialidade, isso aqui você nunca vai desenvolver. Isso aqui não faz sentido para uma mente material. É apenas quando acionamos, desenvolvemos um raciocínio metafísico, o impulso rumo à transcendência, pessoal, é que isso aqui faz sentido. Para uma mente materialista, que sentido faz eu ter fé? Que sentido faz eu ter esperança? Esperança no quê? Vai tudo acabar daqui a pouquinho e pronto, e acabou a história. A vida foi só isso mesmo, esperança para quê? É um conceito que não faz sentido para uma mente materialista. Muito menos a noção de caridade. Caridade para quê, Letícia? Eu tenho que pegar o que é meu. Para que eu vou auxiliar os outros? Isso aqui tudo vai acabar daqui a pouquinho. Eu quero usufruir disso aqui. Para que eu vou pensar no outro? Então, para a vida, pessoal, sem a maturidade espiritual, não há possibilidade de amadurecimento dessas 3 virtudes. Não há possibilidade de desenvolvimento dessas 3 virtudes. Só que eu tenho uma notícia ruim para dar aos materialistas. Vocês estão fadados a uma vida amarga sem isso aqui. Vocês estão fadados a uma vida sem sentido, sem isso aqui. Vocês estão fadados a uma vida repleta de inúmeras neuroses, caso vocês não desenvolvam isso aqui. Aquela crise de sentido que vai te corroendo dia após dia. Você já não sabe mais porque exatamente você acorda. Você não sente mais prazer em nada absolutamente, não da forma como você sentia antes.
e a crise ela está se agigantando. Você está colocando pano quente, mas aquilo está ficando cada vez maior e vai ficar, a menos que você não desenvolva a sua transcendência, a sua espiritualidade. Fé, eu falo muito sobre a fé no meu curso, Homeopatia Inspiradora, quando eu falo da última camada, camada 7, camada da transcendência. Fé não tem nada a ver com religião, pessoal. A fé é simplesmente essa ponte entre o material e o imaterial. Fé se trata disso. Agora, dependendo da sua religião, o imaterial ele pode ter várias conotações, várias representações diferentes. O seu imaterial pode ser Maomé, pode ser um orixá, pode ser a Virgem Maria, pode ser Deus, Jeová propriamente. Isso varia de convicção religiosa para convicção religiosa, não é esse o ponto. A definição nua e crua de fé é simplesmente essa ponte. Quanto mais robusta essa fonte, quanto maior a minha convicção no sobrenatural, maior é a minha fé. Ou seja, pessoal, eu, enquanto sou dotada de fé, eu sei que isso aqui é um ensaio para alguma coisa maior. Eu sei que isso aqui é uma parte da coisa toda. Eu sei que isso aqui é uma parte importante do processo evolutivo, mas depois que isso acaba, a coisa continua do outro lado. Eu sei que ela continua. Eu sei que isso aqui é uma peça nesse grande tabuleiro. Mas depois que essa peça sair da jogada, sair do tabuleiro, a coisa continua de alguma forma. E a esperança, pessoal, a esperança, ela é uma convicção de que o amanhã, no amanhã, existe uma forma de prosperar. Existe bonança no amanhã. Existe uma possibilidade de conserto de toda essa bagunça no amanhã. A esperança é aquela luz no fim do túnel, aquele facho de luz no fim do túnel. Sabe o que alimenta a esperança, pessoal? Memória. Memória do quê? Por isso que a alta cultura é tão importante, meus queridos. Veja o quanto a discussão aqui ela pode se ampliar. E a gente está falando de arsênico apenas. É muito importante que desde pequenininhos nós tenhamos contato com os grandes tipos humanos, que a alta cultura nos fornece, que as obras de arte de qualidade nos fornecem, que as grandes biografias de grandes santos e heróis nos fornecem. Se a gente tem contato com esse tipo de conteúdo, pessoal, a gente percebe o que uma postura invejosa é capaz de fazer com a pessoa, o que uma postura avarenta é capaz de fazer por uma pessoa, o que uma postura abnegada é capaz de fazer por um indivíduo, que tipo de impacto o indivíduo altamente generoso é capaz de deixar, que tipo de sulco esse indivíduo generoso é capaz de perpetrar na sua dimensão, no seu tempo, no seu meio. A partir de que tipo de conteúdo a gente tem essa percepção? A partir da leitura das grandes obras, pessoal. Se eu leio literatura de qualidade, se eu tenho contato com obra de arte de qualidade, eu estou me deparando com o quê? Com os grandes tipos humanos, de forma que quando eu me deparar com aquelas dificuldades parecidas com a que aquele herói passou, que aquele santo passou, eu posso me lembrar daqueles eventos e saber como agir. Alguém já passou por uma situação muito parecida com esse sofrimento meu aqui. Então eu sei mais ou menos como lidar. Ou seja, através da memória, eu alimento a minha esperança. Porque esses caras, no fim das contas, eles sempre encontraram uma forma de lidar com aquele sofrimento. Ou seja, a luz no fim do túnel, ela sempre estava lá. Então, isso não tem por que isso não estar presente na minha vida também. A saída, ela está aqui em algum lugar. Eu posso não estar vendo, mas ela está aqui, em algum ponto. Então, a esperança em arsênico, por exemplo, ela não existe. Ele acredita que a perda é inevitável. O pior, ele sempre vai acontecer. Não importa o que você faça. Sempre vai dar, merda. A merda sempre vai acontecer. É uma frase que os oxidatos adoram usar. Deu merda. Porcaria. Todos aqueles termos que eu citei a vocês. E não é à toa. Isso faz referência a algo que está sendo semeado ali internamente. Ele se sente realmente no fim, se sente descartado. E chega um ponto, pessoal, em que essa personalidade, ela vibra de forma permanente no pessimismo. Porque veja bem, se eu conquisto algo e perco esse algo, e vivo esse looping de conquisto e perco, reconquisto e perco, reconquisto e perco,
Chega um ponto que eu não consigo comemorar nada mais. Eu não consigo celebrar qualquer conquista. Eu sou aquela pessoa eternamente amarga. Eu não consigo usufruir do bom que me acontece. Ah, vai acabar mesmo, comemorar para quê? Então, chega num momento em que a vida perde o seu sabor, perde completamente a sua magia. Por quê? Perdi a minha esperança. Eu sou avaro, sou materialista, então para mim a vida é só isso aqui. Então eu não tenho fé também. Arsênio Coalbo não tem a fé enrobustecida, pessoal. Isso explica uma grande parte do seu sofrimento. Uma personalidade avara é uma personalidade cujas preocupações estão marcadamente direcionadas para aquilo que finda, para aquilo que perece efetivamente. E claro, se eu estou falando de alguém avaro, pessoal, como essa pessoa vai ser caridosa? Caridade é um conceito impossível de entrar na mente de uma pessoa avara. Bom, vai acabar tudo, vai acabar e pronto. Quando a coisa realmente acabar materialmente, acabou mesmo. Não existe essa de outro lado. Não existe essa de algo maior depois da morte. Isso não existe. Então, por que eu vou dividir o meu com o outro? Então, por isso mesmo, pessoal, que a mentalidade materialista, a mentalidade hedonista, ela não pode experimentar o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido, a verdadeira substância da vida humana. Primeiro, que vida humana, qual que é a substância? Narrativa. Arsênio Coalbo não acredita que a substância da vida é narrativa. O que é narrativa? É uma sequência dinâmica de acontecimentos. Esses acontecimentos, eles têm tons diferentes. Ora eu posso estar no ápice, ora lá embaixo, no ápice lá embaixo, no ápice lá embaixo, mas é uma jornada que terá um certo fim. Fim que eu estou dizendo aqui é uma finalidade, um propósito. Mas Arsênico não encara a vida dessa forma. A vida para Arsênico é uma perda eterna. Ela segue linearmente essa linha da perda. Tudo é perda, só perda, 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 perda. Então a vida para Arsênico também não é narrativa. Se eu não encaro a vida como narrativa, eu não estou vendo a vida que eu levo como uma vida humana. Ela é uma história que está sendo contada. Uma história com suas derrotas e triunfos, mas não apenas derrotas. Outro ponto, uma vida, pessoal, autorreferente, ela nunca será uma vida que fará sentido algum. A nossa vida, ela só tem algum contorno, ela só está imbuída de alguma coerência se ela for uma vida útil, se ela for uma vida extrínseca, se ela for uma vida centrífuga, voltada ao benefício do outro. Porque isso perdura, pessoal. A afetividade, o amor ao próximo, se a minha vida é devotada a isso, eu estou me devotando, eu estou dedicando a minha vida a algo que não perece, pessoal. Você se dedica ao seu umbigo, o seu umbigo vai perecer. Já as suas ações no mundo, não. Isso é eterno, isso é se dedicar a algo que não perece. É esse salto que Arsênio Coalbo, desde que desarmônico, tem muita dificuldade de executar. É esse trânsito entre o perecível e o eterno. Essa é a fonte, pessoal. Por que eu estou trazendo esse discurso metafísico todo aqui? Porque toda ansiedade, meu Deus do céu, e a gente está falando da personalidade mais ansiosa da tabela periódica, como eu disse, toda ansiedade, pessoal, ela deriva de uma ansiedade matriz. Qual que é essa ansiedade matriz? É uma preocupação de que, gente, quando eu morrer, pronto, acabou tudo. Eu falei sobre isso quando eu falei da falta de fé. Ou seja, pessoal, se para mim vida é dinheiro, é o tanto que eu acumulei, é a posição social que eu adquiri, a qual eu cheguei, que eu conquistei, são os prazeres. Se a minha vida é realmente pautada nisso, nos bens perecíveis, é a mesma coisa, meus queridos, de eu viver dentro do avião. Vamos supor que eu tenha todos os confortos dentro daquele avião. Eu estou viajando em primeira classe, eu tenho a melhor comida, não me falta nada materialmente falando dentro daquele avião. Mas imagine agora se você descobre que o destino final daquele avião é colidir contra uma montanha. Gente, pelo amor de Deus, não tem como você ficar sereno numa condição dessa. O ansioso, ele é assim.
A pessoa extremamente ansiosa é uma pessoa sem fé, sem esperança e não acredita no poder da caridade também. Ela acha que o avião vai colidir, depois que colidiu, acabou tudo, nada mais faz sentido. Pronto, acabou. Acabou o prazer, porque prazer a gente pode ver que ele acaba, pessoal, dia após dia a gente pode ter essa constatação prática. Você come chocolate, você tem um prazer ali de quê? 10 segundos? Tem gente que nem isso, inclusive. Posição social, triunfo social, dinheiro, a gente está careca de saber que hoje você tem, amanhã pode não ter. E aí? Seu sentido de vida está pautado nisso. Mas você está vendo que isso acaba, escapa pelos dedos. Vem a depressão, vem a neurose, vem a ansiedade generalizada. E a nossa sociedade, pessoal, ela matou, ela ridicularizou o metafísico. Nesse aspecto, nós tivemos um grande retrocesso. Por isso, há outros motivos, obviamente. Nós temos testemunhado tantos índices de depressão, esse boom de ansiedade que a gente está observando hoje em dia. A gente deixou de acreditar realmente, pessoal, que as coisas podem melhorar. A gente deixou de acreditar que existe um elemento sobrenatural palpitando aqui dentro. Estamos altamente autocentrados, hedonistas, a gente não pensa mais no bem-estar do outro, a gente quer tirar a nossa fatia do bolo, pronto, e acabou. A gente vem seguindo essa receita cada vez mais. Ela está se provando uma receita para a infelicidade, mas a gente está demorando demais para perceber isso. Graças a Deus eu tenho percebido um movimento reverso. Nós estamos começando, pessoal, a redescobrir a nossa natureza eterna, a nossa natureza imaterial, a nossa natureza espiritual. Lembre-se, meus queridos, daquele gráfico de Aristóteles que eu trouxe a vocês sobre as 4 causas de Aristóteles, 4 formas diferentes de analisar o mesmo objeto, inclusive nós mesmos. Eu falo desse gráfico tanto no meu curso Homeopatia Inspiradora, quanto também no meu vídeo Homeopatia para Ascensão Espiritual. Veja, pessoal, quanto a nossa visão atualmente ela está limitada. Se a gente olha para a nossa vida apenas sob aquele extremo esquerdo do gráfico, o extremo da causa material. E a gente se vangloria disso. A gente se vangloria de ter mapeado todo o nosso genoma achando que a gente tem todas as respostas a nosso respeito com aquilo ali. Alguns chamam isso de evolução. Eu, particularmente, sempre vi isso como sinônimo de involução. Você reduzir a sua natureza a um sequenciamento de proteínas. Vá em frente. Pessoal, Arsênico Albon, eu deixo sempre o quadro clínico da personalidade por último, porque essas informações são de fácil acesso. Pessoal, o que é de difícil acesso é isso aqui, que eu sempre explico para vocês nas análises das nossas matérias médicas. Isso aqui não está nos livros, geralmente. É o núcleo, o coração das personalidades. Mas sintomas físicos, pessoal, isso aí... Se você digita no Google Arsênico Albon matéria médica, você tem lá uma lista infindável de sintomas relativos à patogenesia dessa matéria médica. Mas, de qualquer forma, eu vou salientar alguns pontos aqui, pessoal, com vocês. São sintomas distintivos. Geralmente, se a pessoa tem isso que eu vou falar aqui agora, você pode suspeitar veementemente que ela vibra em arsênico, Arsênico Albon, ou é algum arsenicosmo. Pode não ser Arsênico Albon, mas é outro tipo de arsênico. Então, vou falar sobre esses distintivos. Vitoucas, inclusive, acho que a maioria de vocês conhecem esse caso. Vitoucas cita um caso em que ele ouviu rapidamente ali as queixas de um colega, um amigo, e rapidamente ele pôde deduzir que ele precisava de Arsênico Albon. Ele apresentava 3 traços ali que convergem para arsênico: acidez, inquietação, ansiedade extrema, e era friorento também. Então veja que Vitoucas, ele desenvolveu a percepção dele a tal ponto acerca dessa personalidade que ele já pôde identificar que, bom, se essas 3 características estão juntas no indivíduo, bom, pode ser que arsênico não resolva todos os problemas, mas esse cara precisa de arsênico, já vai resolver um bom bocado aí das queixas. Então é importante que a gente conheça esses traços marcantes, pessoal, que às vezes a gente pode trazer algum alívio para o doente.
nem que seja um simínimo parcial, mas nós sabemos que o simínimo parcial já resolve, como o próprio nome já diz, parcialmente o problema. Então são pessoas que vão piorar, pessoal, depois de 1h da manhã. Esse traço aqui é importante salientar. Isso aqui Scholten também salienta no seu livro Homeopatia e os Elementos. Medo de ladrões. Não é só arsênico que tem esse medo, pessoal, mas arsênico realmente, isso aqui tem que estar presente, porque isso aqui é muito marcante. Realmente, as dores, elas são queimantes. Dores em qualquer parte do corpo, pessoal, em geral, elas vão ter essa característica. Elas são queimantes, elas são ardentes. São pessoas que tendem à anemia, fraqueza, podem desenvolver câncer, pessoal. Na verdade, eu não quero assustar os arsenicosos, mas existe uma alta probabilidade caso vocês não se cuidem. Então, probabilidade de desenvolver neoplasias malignas, estou falando de pessoas friorentas, tem pavor de frio, tudo piora no frio. Isso aqui também tem que estar presente, pessoal. E nós temos também personalidades que vão piorar com a ingesta de alimentos ácidos. Cítricos, de uma forma geral, vão piorar o quadro de arsênico, até porque arsênico já tem tendência à acidez, à acidose de uma forma geral. Então é óbvio que só vai piorar o quadro. Nós temos indivíduos medrosos, não quer ficar sozinho de jeito nenhum, pavor da solidão. Isso aqui pode estar muito bem disfarçado. Às vezes a pessoa ela consegue ficar sozinha em casa. Mas, por exemplo, ela não consegue cogitar viver longe de pessoas que ela conhece, viver longe da família. Isso aqui já causa algum desconforto. Ela viaja, daqui a pouco quer voltar para casa, não se sente exatamente muito confortável. Então, tudo que remeta à solidão agrava as queixas de arsênico. Não poderia deixar de ser, pessoal. Isso aqui precisa estar presente, precisa mesmo. Postura vigilante. Lembre-se, a pessoa está antecipando a perda o tempo todo. Ela sempre acha que a qualquer momento vão puxar o tapete sobre os pés dela. Então ela está sempre nesse sinal de alerta aqui. E a gente percebe o quanto isso faz mal para a pessoa, pessoal. Primeiro, que traz ansiedade. Isso aqui drena energia demais. Nem preciso mencionar que estado de tensão é uma fonte incomensurável de drenagem de energia. Isso cansa muito a pessoa. Só essa postura sozinha já drena aí uns 90% da energia do sujeito. Mas nós temos também um outro problema aqui, que é a falta de preparação emocional. A pessoa tem muita dificuldade de gerir suas emoções quando acontece um evento mínimo, uma mínima contrariedade, um problema ali banal do dia a dia. Vamos supor que saiu, esqueceu algo em casa, vai ter que voltar. Esses problemas pequenos, pessoal, como a pessoa está muito em estado de alerta, é como se isso aqui fosse a última gota d'água. Esses probleminhas é como se fossem a última gota d'água para aquele balde transbordar. Então, quando acontece qualquer coisa, isso aqui já engatilha um processo em cadeia aqui de ansiedade no sujeito, do qual ele demora muito a sair. Então, nós temos um sujeito armado, ele sempre acha que o pior vai acontecer e, claro, não faz mais tanta diferença para ele. O pessoal já está tão tenso que não faz diferença estourar uma bomba nuclear na frente dele ou estourar um traquezinho ali. Para ele, tanto faz, ele reage do mesmo jeito. Ele já está tão em estado de alerta que um probleminha pequeno ele já reage como se fosse um problema gigantesco. Então, isso aqui é fruto do estado vigilante, o estado de alerta constante. Meus queridos, e para a gente finalizar, vocês sabem que eu considero como excelente recurso didático o estabelecimento de diagnósticos diferenciais. Então, sempre que eu puder trazer diagnósticos diferenciais, eu trarei, porque eu acredito que, além de sedimentar o que a gente aprendeu sobre aquela matéria médica que nós estamos estudando, de quebra, automaticamente nós já reforçamos o conceito nuclear, a essência de outras personalidades homeopáticas, de forma a distingui-las. Então, pessoal, estou dizendo isso porque arsênico, em função do fato de ser, como vimos, o policresto dos policrestos, é comumente confundida com outras personalidades homeopáticas, como essas que eu vou citar para vocês aqui agora, principalmente quando pensamos em personalidades ansiosas. Então, quando a gente pensa numa personalidade irrequieta,
uma personalidade ansiosa, uma personalidade que está o tempo inteiro tensa, vigilante, esperando o pior acontecer, nós podemos pensar em várias matérias médicas. Pensamos em arsênico, mas também pensamos em várias outras. Em termos de tabela periódica, pessoal, eu trago a vocês nitrogênio como um elemento marcado por uma grande ansiedade também, especialmente se nitrogênio se sente confinado, se sente sem capacidade de expansão, se ele sente que ele já esgotou todo o seu território. E podemos pensar também, ainda em termos de inquietação, ansiedade, podemos pensar, em iodo, nos iodatos de uma forma geral, especialmente quando pensamos numa ansiedade ligada ao medo do abandono, o medo de esquecer, o medo de que falte recursos, o que torna os iodatos personalidades altamente obsessivas em torno de algo que não querem perder, de que não querem abrir mão. Então, comumente, nós podemos estabelecer comparações com os nítricos, com os iodato também, aquelas homeopatias que contêm iodo, e também podemos estabelecer comparações entre arsênico album e acônito. Vamos começar aqui por acônito. Porém, pessoal, por que eu não posso confundir arsênico com acônito? A inquietação, os medos de acônito na pelos, pessoal, são medos difusos. A fonte dessa inquietação, normalmente o indivíduo não consegue rastrear. Acônito, ele tem medo porque tem medo. Ele não sabe explicar exatamente qual a fonte do medo. Nós temos aqui o maior representante do miasma agudo, segundo a linha de raciocínio de Shankaran. E quando estamos falando de miasma agudo, pessoal, nós temos simplesmente aquele estado de pânico instalado, sem uma causa rastreável. Acônito é ansioso por ser ansioso. Ele é inquieto por ser inquieto. Ele está em estado de alerta, não sabe exatamente o porquê. Então nós temos aqui medos difusos sem uma causa específica. É diferente de arsênico, pessoal. Arsênico pode ser que no primeiro momento ali da entrevista, da toma de caso, o arsênico não consiga elaborar exatamente a fonte de sua ansiedade. Mas com o passar do tempo, à medida que nos aprofundamos, nós detectamos a causa exata, é o medo da perda. É aquela sensação de que, como eu enfatizei em várias ocasiões nessa videoaula, é aquela sensação de que a perda que me acometeu de forma repentina, ela vai acontecer a qualquer momento, então eu preciso estar pronto. Aquilo que me chocou, que me traumatizou, vai acontecer de novo, só não sei quando, portanto eu preciso estar a postos. Isso não existe em acônito. O medo existe porque existe, é o medo difuso. Não podemos encontrar a causa aqui em acônito. Podemos estabelecer comparações também entre arsênico e allium cepa. Estamos falando aqui da homeopatia da cebola. Allium cepa também, pessoal, é uma personalidade muito ansiosa, muito irrequieta. Mas qual o núcleo dessa ansiedade? Veja bem, pessoal, o quanto é importante trabalharmos com a busca do núcleo de padecimento, de sofrimento do doente. Que caso contrário, veja bem quantas possibilidades nós temos. Por isso que Schouten lança o conceito de remédio em branco. Inclusive, Schouten diz que a ansiedade é uma rubrica de um remédio em branco. Por quê, pessoal? Porque a ansiedade não diz nada. A ansiedade ela pode ter tantas fontes possíveis que eu não posso simplesmente colocar no repertório ali ansiedade, pronto e acabou. Ela não diz nada acerca da fonte do sofrimento do doente. Veja bem, aqui em alho cepa, pessoal, a fonte dessa inquietação interna dessa personalidade é, por incrível que pareça, a monogamia. O casamento fechado, o relacionamento fechado para alho cepa é uma verdadeira tortura. Essa pessoa no íntimo gostaria de ter oportunidade de ficar com outras pessoas, gostaria de ter casos extraconjugais sem todo aquele peso moral.
Então, nós temos aqui uma ansiedade que vem como fruto de um dilema moral muito pesado. Eu quero fazer isso. Eu gostaria de ter esses casos extraconjugais, mas a moral não permite. Então, isso causa uma inquietação muito dentro do peito de Adrian Sepa. Temos também Belladonna como personalidade extremamente irrequieta. No caso de Belladonna, pessoal, o que justifica a inquietação de Belladonna é o medo da perseguição. Existe alguém no meu encalço. Eu sei que existe alguém querendo a minha cabeça. Eu sei que tem alguém atrás de mim. A qualquer momento, esse alguém pode me alcançar. Então, a ansiedade aqui se justifica pelo medo da perseguição, por essa sensação de estar sendo perseguido. Podemos encontrar também semelhanças com cuprum metálico. Mas em cuprum, pessoal, a ansiedade ela não aparece em função do temor de uma nova perda. Não há correlação com a perda. A ansiedade de cuprum, ela advém da necessidade de manter o controle. Se eu sinto que as coisas estão fugindo do meu controle, eu fico ansiosa. Então, qual é o núcleo? Qual é o gatilho para despertar a ansiedade em cuprum? A sensação de que as coisas estão saindo do meu controle. Está começando a chegar num ponto em que eu não sei o que está por vir. Então, por isso, eu estou ansiosa. Vemos comparações ainda com quina officinalis. Mas veja bem, pessoal, veja como uma coisa não tem nada a ver com a outra, como a origem da ansiedade pode ser completamente diferente entre uma homeopatia e outra. Todas são ansiosas, mas o núcleo da ansiedade é diferente. Em quina, a ansiedade advém da sensação de impedimento. Impedimento em relação ao quê? Normalmente, quina e os quinino, de uma forma geral, eles estão, inclusive, conforme nos ensina Shankaran, dentro do miasma malárico. Fazem parte do miasma malárico, que é regido pelo tema da sensação de impedimento. Então, são pessoas que estão o tempo inteiro sentindo que tem algo sabotando a extravasão da sua criatividade. Elas estão lá teorizando, construindo projetos mil, castelos de ar mil aqui no universo imaginário. Na hora de trazer tudo isso do âmbito teórico, do universo das ideias para a prática, eu sinto que alguma coisa me atrapalha, alguma coisa me sabota, alguma coisa me impede, me atrapalha, boicota os meus recursos para que eu consiga colocar toda aquela pujança criativa em prática. E daí me acomete uma sensação irrepreensível de ansiedade, porque eu sinto que eu não estou conseguindo colocar a minha criatividade em prática, alguma coisa me impede. Vemos também semelhanças, pessoal, com o sulfur. Em sulfur, pessoal, vemos também ansiedade, mas ela tem um foco muito específico. A ansiedade de sulfur, ela advém da percepção de que alguém está ocupando o meu lugar, principalmente no âmbito de relações conjugais. Por isso, é uma personalidade considerada ciumenta. Então, alguém está ocupando a minha posição. Meu parceiro já não me admira mais do mesmo jeito que admirava antes. Eu estou perdendo aqui o meu território em termos de posição em que sou apreciada. Por isso mesmo me advém uma insegurança e essa insegurança me traz muita inquietação, me traz ansiedade. Então, a ansiedade aqui em sulfur advém da percepção de que eu estou perdendo a minha posição dentro do meu relacionamento afetivo. Não sou mais tão apreciado quanto antes. Podemos ainda, pessoal, estabelecer correlações entre arsênico enquanto personalidade ansiosa e licopódium. Vou colocar aqui do lado, pessoal, porque o quadro já não tem mais espaço, como vocês podem perceber. Licopódium vai desencadear um quadro de ansiedade sempre que se perceber suprimido, sempre que ele se perceber diminuído, sempre que ele se perceber diante ou ameaçado por uma figura que hierarquicamente ele considera maior que si mesmo.
Então, estou diante de uma pessoa mais inteligente, eu estou diante de uma pessoa que eu considero mais esperta que eu, estou diante de uma pessoa que eu considero mais competente que eu, estou diante de alguém que eu considero que tem mais habilidades que eu, pessoa mais talentosa. Se eu me sinto acuada, ameaçada por uma figura que, diante da minha percepção, apresenta mais atribuições que eu mesma, então eu me sinto inquieta, eu fico ansiosa. Então veja que o núcleo da ansiedade de licopódio é a minusvalia, é a sensação de perda de espaço também, mas por uma figura com mais talentos, mais qualidades, mais atribuições que eu. Outra comparação comumente feita é com nux vomica, pessoal. Nem preciso dizer que é uma personalidade altamente inquieta, ansiosa. Mas em nux, pessoal, eu não tenho aqui a sensação de que eu estou perdendo, seja lá o que for. Eu não tenho a sensação de que eu perdi a minha posição e muito menos tenho a sensação de que eu devo me prevenir contra uma nova perda, como é o caso de arsênico. Aqui eu tenho a sensação de que há oposições. Eu tenho a sensação de que o trabalho é duro, tem que trabalhar duro, porque realmente é muita resistência que eu tenho que enfrentar aqui. E Nux, pessoal, acredita, essa crença, o homeopata, ele precisa adentrar muito profundamente nos domínios do seu paciente Nux para ele chegar até essa crença limitante específica. Mas Nux, quando é um Nux genuíno, conforme nos ensina Shankaran, ele acredita que ele deve trabalhar, para enfim chegar até uma certa recompensa. Qual é essa recompensa? É um descanso. E isso pode aparecer inclusive no conteúdo dos sonhos de Nux. Nux às vezes pode sonhar que ele está deitado numa cama, ou às vezes ele pode sonhar que alguém toma a sua cama. Aquela é a cama, estou sonhando aqui com a cama na qual eu durmo todos os dias. Mas eu sonho que alguém rouba aquela cama, ou seja, rouba a minha recompensa. Eu estou fazendo tudo isso no fim das contas é para depois eu ter a oportunidade de me deleitar no meu recinto, deitar na minha cama gostosa. E aí eu posso ter esse sonho de que alguém está roubando aquela recompensa de mim. Então, Nux, no fim das contas, toda essa inquietação, toda essa energia, principalmente orientada para o trabalho, Nux direciona todo o seu empenho para o seu trabalho para, no fim das contas, poder usufruir dessa recompensa, do descanso. Então, o descanso ele só é merecido, no fim das contas, depois de muito trabalho duro. Por isso, é uma personalidade tão irrequieta. Ou seja, qual a crença limitante aqui? É que eu só posso descansar depois de muito trabalho duro. Outra comparação também é feita, pessoal, entre arsênico e veratrum. Veratrum album, pessoal. Veratrum, Shankaran nos ensina que é um pacotinho, é como se fosse um apanhado, um resumo de 3 personalidades: Iociamos, Beladona e Stramônio. Por isso mesmo é uma personalidade tão atormentada, pessoal, porque nós temos aqui o medo de perseguição de Beladona, isso já é o bastante para deixar qualquer personalidade ansiosa. Nós temos ainda o medo de ser traído num contexto afetivo, esse medo Iociamos traz para Veratrum, para o seio de Veratrum, e nós temos ainda a sensação de estar sozinho e desamparado numa selva de pedra hostil. Esse medo, quem traz esse medo a Veratrum seria Stramônio. Por isso que se diz que Veratrum é um resumo dessas 3 personalidades. Tem esses 3 medos: medo de ser substituído por outro parceiro afetivo, ou seja, medo de ser traído afetivamente no contexto conjugal, medo de ser perseguido, medo de estar desamparado, completamente sozinho e vulnerável numa selva de pedra, como eu disse, estar no contexto altamente frágil, suscetível, vulnerável. Bom, pessoal, não preciso nem dizer por que Veratrum é uma personalidade tão ansiosa. Nossa, Letícia, então o que diferencia Veratrum de arsênico? O arsênico não tem esse medo de perda generalizado? Não é o medo de perder qualquer tipo de posição? Não é isso, não é esse o sentimento que Veratrum compartilha com arsênico? Então, não seriam personalidades equivalentes?
Até poderia, pessoal, se não fosse pelo fato de estarmos falando aqui de reinos diferentes. Arsênico é um mineral, veratrum é uma planta. Isso já torna as personalidades muito diferentes. O mineral e o vegetal experimentam o mundo, pessoal, de uma forma completamente diferente, principalmente a nível de sensibilidade. O vegetal ele é muito mais sensível em relação ao mineral. Ele é muito mais afetado pelas vibrações externas, pelas demandas externas em relação a uma personalidade mineral. Só que a diferença, a grande diferença no fim das contas, pessoal, está justamente no fato de que aqui em Veratrum eu temo perder. Isso nunca aconteceu antes. Diante da minha percepção, isso nunca aconteceu antes. É uma coisa que eu sinto que eu estou na iminência de experimentar, mas isso não aconteceu ainda. Diante da minha percepção, não aconteceu. É diferente de arsênico, que ele já teve essa experiência, ou sente que já teve essa experiência da perda, e fica projetando essa perda lá no futuro. Então, arsênico já passou por essas perdas, provavelmente por todas essas perdas pelas quais Veratrum teme passar. Arsênico, muitas vezes aquela personalidade que já sofreu uma demissão, perdeu a sua posição profissional, pode ter perdido uma determinada posição financeira, pode ter perdido uma determinada posição afetiva, pode ter perdido tudo, ou seja, pode vibrar muito ali de forma consonante a estramônio, que sente realmente que perdeu tudo, mas o pulo do gato está aqui, pessoal. Veratrum ainda não passou por essas experiências, arsênico já. E arsênico sempre acha que essas perdas vão se repetir, projeta isso lá no futuro o tempo todo. Então, pode até ser que ele reconquiste tudo isso, mas ele não consegue usufruir mais daquela conquista. Ele não consegue mais comemorar, não consegue celebrar, porque ele sempre está esperando que aquilo aconteça novamente. Então essa é a grande diferença. Um teme experimentar aquilo, o outro já experimentou e está só esperando o momento em que aquilo vai acontecer de novo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Vejo vocês, se tudo der certo, na semana que vem, com o estudo de mais uma matéria médica muito pedida, a Vena Sativa, para continuarmos aqui trabalhando com a letra A. Forte abraço a todos, pessoal. Me acompanhe lá no Instagram, porque o tempo que eu fico ausente aqui no YouTube, eu me faço presente lá no Instagram. Toda semana eu sempre deixo lá uma caixinha de perguntas, como eu disse a vocês, e seria uma boa forma da gente manter o nosso contato. Até a próxima, pessoal. Beijo grande a todos.